Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo essa palestra aí. Eu me chamo Vinícius Munhoz Fraga, né? Eu sou professor de Física do IFRJ Caxias e, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do evento, de poder estar aqui palestrando para vocês, trazendo um pouco do conhecimento que nós temos desenvolvido no nosso projeto. E com muita gratidão, né, que a gente começa aqui, eu com a parceria do meu amigo aí, o professor Eduardo, que já vai se apresentar, e a gente está tentando trazer para vocês aqui um pouco desse conhecimento que a gente tem estudado, pesquisado no decorrer desse último ano aí sobre gamificação, e a temática que nós vamos trazer para vocês é justamente essa que está apresentada na tela aí, sobre gamificação, estratégias para o ensino de ciências, que é o nome de um projeto que nós participamos. Antes de eu falar dele, né, eu gostaria de me apresentar melhor, né? Como eu disse, eu sou professor de Física do FRJ Duque de Caxias, eu sou mestre em ensino de ciências e atualmente eu sou da primeira turma de doutorado do próprio FRJ, sou prata da casa, né? Também em ensino de ciências, e justamente a minha tese, ela tem estudado e a gente tem desenvolvido pesquisa em cima da temática de gamificação. Essa temática toda é uma temática que abrange, né, muitas modalidades, não só a modalidade de ensino, mas eu acredito que no decorrer da palestra vocês vão estar sabendo um pouco mais sobre ela. Então, eu vou apresentar para vocês também agora o professor Eduardo, vou dar a palavra para ele, né, para ele poder se apresentar, e ele vai falar um pouquinho dele para vocês. Obrigado, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui também, compartilhando juntamente com o Vinícius dessa temática, nesse evento tão importante. Eu sou o professor Eduardo Braga, sou professor de matemática também do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias. Sou licenciado em matemática, mestre em matemática e me doutorando também em ensino de ciências pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis. E hoje a gente vai tratar sobre essa palestra, né, cujo título é Gamificação, Estratégias para o Ensino de Ciências. Nós decidimos iniciar a nossa apresentação tratando um pouco sobre as demandas da sociedade do século XXI, justamente para entendermos em que cenário estamos, né, diante das realidades diversas que temos, para posteriormente apresentarmos as estratégias de pesquisa e prática que temos seguido nos nossos estudos, de forma reflexiva e crítica, e que leva em consideração também algumas dessas demandas que já estão postas aí para vocês na tela. Bem, essas são algumas das demandas da sociedade atual, né, em seus diferentes aspectos: colaboração, curiosidade, imaginação, iniciativa, empreendedorismo, comunicação oral e escrita eficaz, pensamento crítico, dentre outras demandas. Nosso olhar se volta nessas demandas para o fundamental papel que a escola tem, né, no que tange ao desenvolvimento dessas demandas junto aos estudantes. É interessante a gente destacar também desses aspectos, dessas demandas que estão presentes na escola há algum tempo, né? Mas especialmente a partir das relações de comunicação, de disseminação de informações, de socialização, essas demandas elas têm ganhado novas dimensões e novos contornos também imputados pela própria sociedade, né, pelas próprias relações entre os diferentes atores sociais, e isso tem influencia todo o sistema educacional e impacta diretamente o fazer docente, as relações em sala de aula e a escolha e o uso de metodologias pelo professor. Então, aí isso que o Eduardo colocou é muito importante porque nos dá aquela deixa para falar sobre os tipos de metodologia que nós utilizamos em sala de aula, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa questão científica, né, e o fazer ciência, como o Eduardo colocou aí. Só que, atualmente, né, muitas das escolas ainda utilizam de metodologias passivas, que são metodologias focadas na memorização e nessa busca de informações prontas. O aluno ele tem um papel de espectador, né, e essas aulas que são ministradas nessa metodologia são aulas expositivas, né? Em contrapartida, existem outros tipos de metodologia, como as metodologias ativas, que já são focadas na autonomia do aluno e no seu protagonismo, e buscam com que a criatividade do aluno ela seja, de fato, explorada de uma maneira que essas demandas que a sociedade do século XXI exige, né, elas estejam, de certa forma, latente nesse tipo de aluno, né? A nossa proposta aqui não é defender uma metodologia como melhor ou pior do que a outra.
A gente entende que essas metodologias elas têm sua função, têm seu momento, têm a forma de serem inseridas e a sua eficácia. Então, quando a gente entende a sociedade do século XXI, que é uma sociedade digital, conectada, onde a informação ela está acessível a qualquer indivíduo dessa sociedade a qualquer momento, na palma da mão, através de um celular, né? Essa sociedade, por ser globalizada, essa informação, por ter esse fácil acesso, a gente entende que a aprendizagem ela acaba acontecendo de uma maneira diferente e nem sempre a eficácia que a metodologia passiva tinha em séculos passados, ela consegue alcançar, ter essa mesma eficácia, né, no caso, para essas gerações atuais. Por quê? Porque a forma como eles tratam essa informação é diferente. Por conta disso, a gente entende que o papel do professor, ele muda. O professor deixa de ser aquele transmissor do conhecimento, né, onde a informação ela vinha pronta para o aluno, né, e entendendo que a informação já está ao alcance do aluno, o professor acaba tendo um papel de orientador, um papel de curador. Né? Essa curadoria ela vem de cuidado mesmo, né? Um cuidado com o aluno, no sentido de que você vai pegar essas informações que ele já tem acesso e você vai tratar essas informações junto com o aluno, para que ele possa, no crivo dele, perceber aquilo que importa e aquilo que não importa, ou aquilo que é verdade ou não. Em época de fake news, né, isso é muito importante. Então, entender que o papel do professor ele muda, ele está diferente, não significa que o professor ficou menos valorizado. Pelo contrário, é que quando a gente entende que esse papel mudou, fica mais fácil de pensar em estratégias e metodologias que alcançam a informação para o aluno de uma maneira mais eficaz. Perfeito, Vinícius. Então, com base nessas metodologias, né, ativas, passivas e tudo mais, nós vamos apresentar para vocês uma das metodologias ativas, que é a metodologia que nós estamos debruçados em estudos e pesquisa, que é a metodologia da gamificação, né? E essa é uma metodologia muito curiosa, pois muito se confunde com os jogos, né, a utilização de jogos e tudo mais, mas, na verdade, existem algumas definições dadas por diferentes autores e pesquisadores para o que vem a ser a gamificação. Mas uma definição inicial pode ser esta aí presente na tela para vocês, que é a utilização de elementos de jogos ou de mecânica de jogos em outros contextos, que não sejam necessariamente o contexto do jogo. No caso de nossas pesquisas, por exemplo, esse contexto é o contexto educacional, né? É pensar na utilização desses elementos de jogos, na utilização da mecânica dos jogos para se refletir sobre as relações educacionais. Sejam essas relações permeadas pelas trocas de ensino-aprendizagem entre professores e alunos, ou então sejam essas relações focadas somente no processo avaliativo, entre outras possibilidades que levam em consideração, especialmente, dois importantes pilares da gamificação. Então, um desses pilares é a motivação. Então, como o Eduardo já colocou muito bem, e eu mencionei para vocês lá no início, nós temos um projeto de pesquisa, que é o projeto Gamificação e Estratégia no Ensino de Ciência, onde a gente desenvolve estratégias de gamificação para professores em formação e professores já formados que estão se atualizando, né? E todas as nossas estratégias, elas são baseadas nesses dois pilares que a gamificação se utiliza para reforçar essa aprendizagem do aluno. O primeiro pilar é o pilar da motivação. Então, quando a gente fala de motivação, que é um construto da psicologia, ela está intimamente ligada com a forma como essas relações intrapessoais e interpessoais acontecem. Né? Então, quando a gente fala de motivação intrínseca, é um tipo de motivação onde você se motiva porque aquilo para você é importante de uma forma interior, ou seja, vem de dentro. Né? Essa intrínseca, na verdade, significa que você vai buscar fazer determinada atividade porque você simplesmente gosta daquilo, você se sente bem em fazer aquilo. Quando a gente fala de motivação extrínseca, é aquela motivação em que você oferece uma recompensa ou oferece um prêmio para que determinada tarefa seja realizada. Então, é óbvio que existem pesquisas que tratam da importância de uma motivação em detrimento da outra, mas a nossa proposta aqui é apresentar para vocês os tipos de motivação, até porque a gente acredita que um tipo de motivação pode estar relacionado com um outro tipo.
Quando a gente vai para o construto da psicologia, existe um meio termo entre esses dois tipos de motivação, que se chama teoria da autodeterminação, que diz que nem toda atividade extrínseca é exclusivamente isolada da atividade intrínseca. Você tem algum tipo de atividade que pode gerar uma transformação interna, no caso do contexto educacional, no caso do aluno, né, de maneira que esse aluno ele possa vir se motivar intrinsecamente num período futuro, né? Então, quando a gente fala desse tipo de motivação, a gente trabalha com algumas palavras-chave que a gente colocou para vocês aí, como o prazer, por exemplo, em participar de determinadas atividades, o entendimento de que determinada atividade ou ação tem uma relevância para aquele aluno, né? A autonomia que o indivíduo tem na hora de realizar alguma tarefa, o incentivo que ele recebe, seja do ambiente ou de uma proposta de outra pessoa, para que ele possa fazer determinada atividade, um estímulo que ocorre nesse processo ao receber uma recompensa, e o feedback, que na verdade é uma maneira de mostrar, né, através de padrões comportamentais, o que você de fato está fazendo de certo ou errado dentro daquele processo, que no nosso caso aqui é o processo de aprendizagem. Então percebam que eu estou falando isso com vocês de uma maneira geral, mas aplicando, né, um pouco para a minha área de pesquisa, que é a área de ensino. Mas por que eu falo geral? Porque a gamificação ela não é restrita a esse contexto. Como o Eduardo falou muito bem na definição, a gamificação ela é uma inserção de elementos de jogos em outros contextos que não necessariamente sejam os jogos. E quando a gente pensa assim, a gente pode levar para diversos contextos. O contexto do mundo do trabalho, o contexto educacional, que é o nosso caso aqui, ou até mesmo um contexto de diversão mesmo, simplesmente pelo fato de ser lúdico, né? Então, a gente pode tratar desse contexto, mas nós estamos optando aqui por falar do contexto de ensino, que é a nossa área de pesquisa. Perfeito. E o outro pilar, então, né, que a partir da motivação tem um outro pilar que é importante para a gamificação, que é o engajamento. Bem, existem 3 tipos, né, de engajamento que pode se trabalhar com os estudantes, e esses 3 tipos eles podem se dar numa dinamização de forma isolada, ou então eles podem atuar de forma colaborativa, em conjunto, nesses 3 tipos de engajamento. O primeiro deles é o engajamento comportamental. Esse tipo de engajamento ele está relacionado às ações colaborativas e de envolvimento dos estudantes na resolução das atividades curriculares propostas pelo professor. O engajamento comportamental ele está relacionado também às atividades, né, como frequência, como eficácia, como tempo gasto pelo estudante para resolver determinada atividade. Então, esse tipo de engajamento, que é o engajamento comportamental, ele está relacionado ao comportamento que esse estudante tem diante da realização, né, de determinada atividade. Já o engajamento cognitivo, ele está relacionado mais ao envolvimento psicológico do estudante, né, nesse processo de aprendizagem. Quando se propõe um processo de aprendizagem, por exemplo, há a proposição também de estratégias para que os objetivos desse processo de aprendizagem sejam alcançados. E quando nesse processo conseguimos fazer com que o estudante esteja engajado, ele começa a se entender dentro do processo de aprendizagem. Ou seja, há uma relação de pertencimento e atuação na própria aprendizagem do estudante. E isso faz com que o estudante desenvolva a própria compreensão, levando, inclusive, a maneiras de análise de um problema, maneiras de resolução de um problema. E isso faz com que essas relações construam uma rede que é complexa, obviamente, mas que abrem espaços, né, para a construção, a produção de novos conceitos. E o terceiro tipo de engajamento já é o engajamento emocional, né? O engajamento emocional ele se relaciona, se interrelaciona com os sentimentos que o estudante tem diante das dinamizações que são propostas em aula, né? Diante das relações também entre os estudantes, né, com os demais colegas de sala, a relação do estudante com o professor, né, a relação do estudante com o próprio ambiente de aprendizagem gamificado, né, especialmente em relação aos elementos que compõem esse ambiente. Então, esse tipo de engajamento ele trabalha com aspectos como ansiedade, frustração, tédio, felicidade, interesse, entre outros comportamentos. Então, esses elementos que o Eduardo colocou aí são elementos que pertencem à estrutura da metodologia de gamificação.
A gente trouxe para vocês aqui alguns para exemplificar como que a gente tem trabalhado no nosso projeto e como que a gente tem bolado essas estratégias de gamificação. Então, dentre esses elementos de jogos, né, os objetivos eles são importantes porque é importante passar para o aluno que ele tem que fazer parte daquele processo. Então, quando você determina um alvo, quando você determina um objetivo, fica claro para o aluno ele perceber aonde ele quer chegar. Né? Então, quando a gente trata isso para o contexto educacional, contexto científico, né, é importante que isso que esteja claro que não é apenas uma brincadeira. Né? O que diferencia o jogo de uma brincadeira é justamente a presença de um objetivo. Se você tem um amigo e está brincando com ele correndo por um gramado, né, você tem, na verdade, uma brincadeira acontecendo. Agora, a partir do momento que um dos dois amigos ali diz para o outro assim, quem chegar primeiro naquela árvore ganha, você está colocando um objetivo naquela brincadeira, e isso se torna um jogo. Então, o elemento objetivos é um elemento do jogo que geralmente vai estar presente nas nossas propostas. Outro elemento importante é o elemento de desafios e níveis de dificuldade, porque quando você faz uma proposta de gamificação, seja ela aplicada ao processo avaliativo ou ao processo didático, se essa proposta ela for uma proposta muito fácil, você gera um sentimento de tédio na pessoa que está participando, no caso, o aluno. Né? E se for difícil demais, você gera um sentimento de frustração, né? De como você não fosse capaz de realizar. Então, quando a gente traz uma proposta, a gente tem que estar sempre preocupado com o equilíbrio que essa proposta vai trazer no sentido dos níveis de dificuldade que ela vai oferecer. Outro elemento importante é a interatividade. E essa interatividade ela pode acontecer entre o conteúdo que a gente está propondo ou entre os próprios jogadores, né, com as regras que o jogo estabelece, ou até mesmo entre o ambiente do jogo, né, se for o caso, um jogo. Mas no nosso caso da estratégia, né, ela pode acontecer em vários níveis. E é justamente esses níveis que vão definir o tipo de engajamento que o aluno vai ter dentro dessa proposta, os engajamentos que o Eduardo explicou anteriormente. As regras são importantes, porque toda vez que a gente pensa num jogo, a gente pensa em regra, né? Então, se você não apresentar como é a estrutura da proposta que você tem, aonde você quer chegar e o que você quer desenvolver com os alunos, você não tem um dos elementos importantíssimos dentro do processo de gamificação, que é mostrar para os jogadores, no caso, os alunos que estão dentro dessa proposta, como que eles podem estar vinculados ou como eles podem se desenvolver dentro dessa proposta. E aí você tem uma ideia de mostrar para eles que existe uma possibilidade deles evoluírem, deles progredirem. E isso se garante quando a gente entende o outro elemento, que é o quinto aí, o elemento do feedback. A proposta da gamificação ela é sempre interessante porque a pessoa que está participando desse processo, ela vai ter um feedback se ela está indo no caminho certo ou não, à medida que a proposta vai acontecendo. E quando você vê isso acontecer, que você não está indo bem ou que você não está se desenvolvendo bem, você é impelido a tentar de uma nova maneira. E isso é importante que esse feedback apareça no decorrer do processo, e não somente no final dele. Aí eu vou apresentar para vocês um pouco do que seria a lógica de um jogo. Né? Lembrem bem que quando a gente definiu gamificação, a gente não definiu como a construção de um jogo, mas sim como a inserção de elementos de jogos em contextos variados. Né? Mas é importante a gente entender a lógica de um jogo, porque as propostas que nós estamos desenvolvendo são propostas que estão baseadas nessa lógica. Então, todo jogo ele pode trabalhar com níveis de cooperação. As atividades cooperativas, elas permitem esse desenvolvimento social entre os participantes. E isso é importante para que eles possam criar um elo emocional com a proposta que você está produzindo e aplicando com eles. Né? A competição também é importante. Ela tem que ter um cuidado para que não se torne uma competição predatória, né? Porque aqui a ideia é estimular o engajamento e não trazer uma competição onde apenas há um vencedor. Né? Mas isso permite, através das competições, que os envolvidos nesse processo de gamificação identifiquem quais são suas fragilidades e quais são os seus pontos fortes. Né? Outro elemento importante dentro dessa lógica de jogo é a exploração. E é a partir da exploração que os envolvidos conseguem se relacionar com o ambiente dessa proposta, no caso, o jogo. Né? Então, aí, da mesma forma que a cooperação e a competição, ela trabalham o elo emocional entre os participantes, a exploração, ela já trabalha esse elo emocional com o ambiente que você está propondo.
E um quarto item seria a narração de histórias, porque geralmente quando você trabalha com processo de gamificação, dependendo de como você vai aplicar ele, se você estiver aplicando numa proposta de desenvolvimento didático, por exemplo, o enredo que essa proposta tem, ela tem que estar ligado com aquilo que o aluno está tentando aprender, está tentando se desenvolver. Então, por exemplo, o storytelling, né, que é justamente essa narração de histórias, né, ela permite envolver o indivíduo que está participando do processo de gamificação dentro de um enredo e ele possa ver sentido naquela proposta, de maneira que aquilo venha a fazer, de fato, venha a ter, de fato, algum significado para ele, né? Então, com base nisso, o nosso projeto, ele apresenta alguns modelos motivacionais de aprendizagem. E a gente trouxe para vocês aqui 3, só para a gente poder apresentar mesmo, porque a gente quer mostrar para vocês, na verdade, a parte prática do que a gente já desenvolveu e não gastar tanto tempo nessa parte teórica. Então, o primeiro modelo é o modelo do John Keller, conhecido como o modelo de 4 fatores, que é o ARCS. Né? Esse modelo, ele traz, né, a incorporação de técnicas de motivação ao longo de uma estratégia que foi criada. Ele tem um foco no design instrucional, e isso faz com que cada etapa, que são representadas por essas letrinhas aí, elas busquem a atenção do aluno, a relevância do aluno, a forma como ele entende esse contexto todo, a sociabilidade dele, a sensação de satisfação. Então, esse modelo de 4 fatores do John Keller, ele possibilita a gente a trabalhar com os 2 tipos de motivação que a gente apresentou lá na frente, que é a motivação extrínseca e intrínseca. Quando a gente vai para a teoria da instrução intrinsecamente motivadora, de Thomas Malone, ele foca, na verdade, né, na diversão e na motivação através desses jogos, né, desses elementos de jogos, focado em 3 características: desafio, fantasia e curiosidade. Então, essa questão do lúdico que ele apresenta, geralmente é ligada apenas à motivação intrínseca. Então, ela é um modelo motivacional de aprendizagem muito importante, justamente porque muitos pesquisadores abordam a motivação intrínseca como mais relevante nesse cenário motivacional. Como eu disse a vocês, a gente não busca opinar aqui como uma motivação melhor do que a outra, porque a gente entende que, a partir de uma pessoa desmotivada, ela pode, por meio de uma motivação extrínseca, chegar na motivação intrínseca também, né? E a teoria do condicionamento operante, né, que muitos conhecem aí, né, do Skinner, e traz para a gente justamente essa motivação através da recompensa. Então, é um esforço que ocorre quando a gente tem algo em troca, ou seja, pelo medo para evitar o medo de uma punição, né, ou por ganhar alguma coisa em troca de fato. Então, vocês veem que esses 3 modelos, enquanto o modelo do John Keller nos permite trabalhar com os 2 tipos de motivação, intrínseca e extrínseca, o da teoria da instrução intrinsecamente motivadora do Malone, ele busca a motivação intrínseca em prioridade, né? E a teoria do condicionamento operante busca a motivação extrínseca. Perfeito. Aí, com base, então, nesses modelos e com base em tudo que foi apresentado para vocês até aqui, a gente traz algumas estratégias, né, de gamificação, né? Essa é uma forma de elaborar uma estratégia de gamificação apresentada aqui para a gente, por nós. A gente dividiu em algumas etapas, né, com base nos estudos que temos feito no nosso grupo de pesquisa, e mais à frente a gente vai exemplificar com algumas ações desenvolvidas no nosso grupo também, por meio das nossas pesquisas. A primeira etapa que a gente destaca é a da estratégia, né? Nessa etapa, teríamos a questão da roteirização da atividade. Seria o planejamento da atividade em si, né? Levando em consideração o tema a ser abordado, a duração da dinamização, o grupo principal da atividade, se ela está sendo planejada para o ensino fundamental, se está sendo planejada para o ensino médio, ou então para o ensino superior, não é? Qual o ano do ensino fundamental, qual o ano do ensino médio que se destina a essa dinamização, essa estratégia gamificada. Se as ações visam atingir quais pilares da gamificação, né? Motivação, engajamento e suas tipologias. Aí a segunda etapa seria a etapa da aplicação da proposta. Bem, ela pode ter diversos tipos de possibilidade de aplicação, né? Por exemplo, a proposta ela pode ser aplicada apenas no processo didático, sem levar em consideração questões avaliativas, por exemplo, ou ela pode ser aplicada somente no processo avaliativo, ou ainda ela pode ser aplicada, né, ela pode ser proposta levando em consideração tanto o processo didático
quanto o processo avaliativo, levando em consideração ambos os processos, né? Depois disso, é necessário refletir sobre os modelos de aprendizagem que darão base à proposta a ser desenvolvida, que o Vinícius apresentou alguns deles anteriormente. Isso faz com que assim, o professor ele se aproprie, né, de pesquisas já realizadas por outros autores, por outros pesquisadores, para que ele consiga identificar o que é melhor se adequa aos objetivos da proposta a ser desenvolvida com seus alunos. A outra etapa é a etapa mecânica, que é a identificação dos elementos de jogos que subsidiarão, né, a proposta criada. Já a próxima etapa é a etapa das atividades, que seria pensar assim, nos tipos de atividades a serem propostas, qual é a categoria, quais são as relações com os pilares da gamificação que apresentamos para vocês, que é a motivação e engajamento, onde eles estarão sendo aplicados nessa dinamização, né? De que forma se pretende estabelecer esses elos, entre outros questionamentos que fazem parte dessa etapa. Eu acho que, antes de seguir, cabe um parêntese aqui, que de tudo que foi exposto para vocês até agora, é interessante a gente enfatizar que quando a gente pensa nesses processos de gamificação, esses dois pilares, que é a motivação e o engajamento, eles têm que permear nossas reflexões, né? Com cada um deles se ramificando em outras tipologias, como nós vimos até aqui. Então, quando nós, professores, desejamos propor uma atividade gamificada, nós precisamos ter em mente quais tipos, né, de motivação e de engajamento nós queremos dinamizar com o nosso estudante na proposta de ação planejada, né? Isso mesmo, é planejada, porque propor dinamizações gamificadas é, antes de qualquer coisa, reconhecer, né, que tais pilares são importantes, é entender o que vem a ser essa metodologia de gamificação e é planejar as ações, né? Obviamente, resguardadas as flexibilidades que a ação de planejar requer, para que a proposta aconteça e se efetive na nossa sala de aula da melhor forma possível. Logo depois vem, né, voltando aí para as etapas, como aparece nos slides para vocês, é colocar em prática essa estratégia desenvolvida. Essas etapas, elas foram pensadas por nós como caminhos, né, que auxiliam no planejamento da proposta de gamificação. Por isso, nós trouxemos aqui em nossa apresentação com o objetivo de contribuir, né, com o planejamento de outros professores, de outros dinamizadores na reflexão e proposição de estratégias gamificadas. Essas etapas, elas são etapas já seguidas por nós, na proposição de algumas estratégias, e o Vinícius nos apresentará alguma delas a seguir. Então, gente, como o Eduardo colocou muito bem, essa linha do tempo, ela é uma linha do tempo que nós criamos dentro do nosso projeto, para que a gente pudesse desenvolver estratégias de gamificação. Então, perceba-se que lá no início, a gente identificou que muito se fala na literatura sobre gamificação, mas pouco de parte prática é apresentado. Porque nós temos muita pesquisa sobre gamificação e a sua relação com a motivação e o engajamento, mas exemplos práticos nós não temos muito na literatura no Brasil. Então, a gente já desenvolveu aqui 2 estratégias. Esse projeto é um projeto que está em andamento, né? Existem outras estratégias que nós estamos em fase mais embrionária, né? Mas 2 que já foram concluídas. Uma, inclusive, já foi publicada no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que é essa que eu vou apresentar para vocês agora, o Mercado, né? E o Mercado, ele é uma proposta de gamificação aplicada ao processo avaliativo, né? Então, assim, as aulas que foram ministradas aqui foram aulas expositivas, aulas no sistema tradicional, numa metodologia passiva, né? Mas a gamificação foi aplicada apenas ao processo avaliativo. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas por que isso foi pensado dessa maneira e tal? Porque toda pesquisa, ela tem um início dela, né? Você tem degraus que você vai subindo e vai se aprimorando, vai se embasando melhor da parte metodológica, como ela funciona e tal. Então, nessa primeira empreitada, nós pensamos em aplicar ao processo avaliativo. E o que consiste o mercado, né? Então, a proposta ela foi aplicada a uma turma de Física Geral 3, né, apenas ao processo avaliativo dessa disciplina. É uma turma de graduação, então foi uma turma de nível superior, né? E a segunda etapa foi o quê? Logo no início, quando a gente apresentou a proposta para essa turma, a gente fez uma divisão de equipes, né, e pediu para que eles escolhessem avatares, para que, através de uma criação de cards, né, eles tivessem algum vínculo com essa proposta desde o seu início. Então, esses cards são apresentados aí para vocês, né, foram 4 equipes.
a equipe Ampere, a equipe Faraday, a equipe Franklin e a equipe Gauss, né? Nomes que são referências ao conteúdo programático do curso de Física Geral 3, né, que tem a ver com eletricidade, entre que essas imagens digitais que vocês veem no cartão são imagens escolhidas pelo próprio aluno, né, o professor pesquisador, que no caso fui eu dei a possibilidade para eles escolherem um avatar que melhor identificasse a sua personalidade ou a sua visão, né, como um todo, assim, do que ele queria para a disciplina. Cada cor de fundo representa uma equipe, né, e você tinha aí, além da identificação do aluno, da disciplina, do professor, do semestre letivo, você tinha um QR Code também nesse cartão digital, em que o aluno podia acompanhar o seu desenvolvimento e evolução nessa proposta do seu processo avaliativo no decorrer do semestre. Essa proposta foi aplicada ao semestre inteiro. Então, para a gente poder aplicar uma proposta como essa, a gente criou uma monetização que se chamou Tesla, também em homenagem a Nikola Tesla, né? E essas Teslas eram a moeda do jogo, né? Então, todas as atividades que os alunos iriam realizar no decorrer desse semestre iriam monetizar eles, né? Iriam ser pagas a eles, né? No caso, um tipo de moeda que, no caso, seriam as Teslas, né? Então, quais eram essas atividades? As atividades elas se dividiram entre atividades competitivas e cooperativas, algumas atividades simples, outras atividades complexas, outras atividades tradicionais, outras atividades um pouco mais elaboradas. Essas atividades aqui eu listo para vocês a pontualidade, frequência, né? Listas de exercícios, que é muito utilizado no ensino tradicional com eles, seminários de aplicação, que eram seminários focados na aplicação de algum conteúdo de eletricidade e magnetismo a coisas do cotidiano deles. Então, não era um seminário simples em que o professor escolhia uma temática e o aluno ia numa semana lá e apresentava. Os alunos escolheriam a sua temática, que deveria estar envolvida nisso, né, mas não era uma temática específica. Eles não tinham que pegar, por exemplo, algo específico do conteúdo de eletricidade e ensinar. Teve grupo, por exemplo, que pegaram a locomoção das abelhas, né, e explicaram que elas se locomovem através de campo magnético. Então, tinha alguma coisa a ver com o conteúdo, mas era um tema totalmente aleatório que queria ficar à escolha deles, né? E os desafios em equipes, que eram atividades competitivas. Então, na verdade, elas não eram competitivas predatórias, né, no fato de que se um ganhar, o outro perde, né, todos poderiam ganhar se realizassem as atividades, e se não realizassem, na verdade, eles deixariam de ganhar, mas não estaria o outro ganhando, né? Então, essas atividades aí, elas tinham uma quantidade de Tesla, a pontualidade e a frequência, elas foram pensadas para fazer com que os alunos participassem das aulas, né? Então, o aluno que vinha à aula, ele ganhava uma quantidade de Teslas. O aluno que era pontual à aula ganhava alguma coisa extra. Ela tem uma pontuação mais baixa, mas ela valeria para todas as aulas. Então, cada aula tinha possibilidade de 10 Teslas de frequência e 10 Teslas de pontualidade. Claro que, com qualquer problema, imprevisto, tal, isso era justificado, o aluno não era penalizado por isso. Só que isso fez com que a presença na sala fosse quase que na sua totalidade, os alunos faziam o possível para chegar pontualmente, participavam de todas as atividades e tal. Por quê? Porque eles não ganhavam pontos, eles ganhavam Teslas, né? E essas Teslas, elas eram utilizadas no mercado, que é o nome dessa estratégia. Então, o que o mercado possibilitava para eles? Possibilitava deles flexibilizarem, né, o processo avaliativo deles até algum grau de liberdade. É óbvio que eles não poderiam ser avaliados, não era permitido para eles, dentro da regra proposta, eles seriam avaliados da maneira que eles quisessem. Mas eles tinham uma prova, que era a culminância desse processo avaliativo, que é um mecanismo tradicional de ensino utilizado por muitas disciplinas, né? Mas a gente tinha aqui itens que poderiam modificar a estrutura dessa prova. Essa prova ela tinha 5 questões, divididas entre questões de nível bronze, prata e ouro, né? As questões de nível bronze eram questões que eram simplesmente aplicação de uma equação ou desenvolvimento de um conceito. As questões de prata, elas tinham tanto aplicação de equações como conceitos e talvez algum nível de complexidade um pouco mais elevado, né? E as questões de nível ouro, não é que ela era difícil, mas era uma questão que também focava em interdisciplinaridade, naquele conteúdo com outras disciplinas, né? Então, o aluno ele poderia ser avaliado de maneira tradicional, se ele quisesse, né? Bastaria ele comprar os itens pontuais, né? Os itens que dariam ponto. Ele poderia comprar mais 1, mais 2, mais meio, né? E aí, com base nisso, eles teriam uma avaliação de forma tradicional, como eles teriam se estivessem ganhando pontos por aquelas atividades.
ou eles poderiam anular questões, que isso já era um diferencial. Cada vez que eles anulavam uma questão, eles davam o ponto dessa questão para as outras que eles sabiam fazer, né? Eles poderiam também fazer a prova em dupla, que era justamente esse item abaixo, o segundo item abaixo aqui da primeira coluna, e ele mostrava também a possibilidade de fazer essa prova de forma colaborativa, mas aí cada aluno deveria comprar, não só um aluno, né? E tinha um item oculto, que era, na verdade, uma brincadeira, né? Para eles poderem comprar, e era uma compra única. Somente um poderia comprar, mas não era um item que prejudicaria os outros, apenas daria algum tipo de benefício ou não tão benefício para o aluno que o comprasse, né? E aí tinha também a questão alternativa, que o aluno poderia trocar uma das questões da prova, caso ele se sentisse interessado, e também a possibilidade de doar Teslas, né? Essa doação ela poderia acontecer entre os alunos no decorrer da prova, né? Mas tinha algumas regras, né? O aluno precisaria primeiro usar as Teslas consigo mesmo, para depois doar o que sobrou, né? E teria um preço, né? 25% ficava em caixa pela taxa de mercado aí, né? Então, era uma brincadeira que, na verdade, foi pensada durante 3 meses para que os alunos eles pudessem ter equilíbrio nessas atividades. Não dava para eles terem como comprar todos os itens do mercado. Então, todas as Teslas que eram fornecidas com todas as atividades durante o semestre, elas possibilitariam o aluno montar determinada estratégia, mas nunca uma estratégia com todos os itens e nunca uma estratégia com nenhum item, né? Então, isso seria a nossa proposta de mercado. Essa proposta ela foi publicada no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Eu vou deixar para vocês o link no final da apresentação, para que vocês possam estudar melhor, visualizar melhor, quem ficou curioso para saber os pontos fortes e fracos dessa estratégia, né, dentro dessa pesquisa que foi realizada, e vocês vão poder analisar com mais profundidade. Então, a culminância, como eu já disse, foi a prova, e a partir dessa prova, que era um mecanismo tradicional, né, de avaliação, ela foi aplicada essa metodologia de gamificação, que é uma metodologia ativa, em que o aluno participou durante esse semestre todo de forma ativa do seu aprendizado, né? Quais foram alguns dos resultados que a gente teve com essa proposta? O aumento do engajamento e da motivação, ou seja, o aumento do interesse dos alunos na imersão nas tarefas, né? Tanto em fazê-las quanto em participar delas. O dinamismo às aulas e o estímulo à competitividade sadia também foi uma coisa destacada pelos alunos da nossa pesquisa. A avaliação contínua que aconteceu, mesmo que a culminância tenha sido a prova, os alunos perceberam que essa avaliação ela acontecia todos os dias por conta dessa necessidade deles estarem imersos, né, engajados nas atividades. E tiveram também dificuldades, né? Como, por exemplo, eles tiveram dificuldade de se ambientar com essa proposta, por ser uma proposta diferente daquela tradicionalmente usada, porque os alunos têm essa resistência, eles vão apresentar essa resistência. São anos e anos dentro de um ensino tradicional, e quando você traz uma proposta diferente que vai levar tempo para adaptação, que vai fazer com que o aluno saia da sua zona de conforto, tá? Ele vai sentir certa dificuldade também em se ambientar com isso. O trabalho árduo demandado pelo professor, né, como é uma turma de licenciatura, a gente sempre ensina o conteúdo da disciplina, mas também faz uma reflexão sobre o papel do professor, né? Então, eles entenderam essa metodologia como uma possibilidade excelente de trazer informações para os alunos dessa geração, né, de tratar essas informações, mas perceberam também o trabalho que deu para a gente na hora de propor essa metodologia dentro da sala de aula, principalmente porque foi uma metodologia de gamificação aplicada a um semestre inteiro de informações aí para eles no curso de Física Geral 3, para um curso de licenciatura em Química, né? E aí a gente trouxe uma outra proposta. Essa proposta ainda não foi publicada, ela está em desenvolvimento, ela já foi concluída, mas o seu processo de aplicação, né, está em desenvolvimento, que é justamente o Super Colheita. Então, o que é o Super Colheita? Foi um jogo que nós criamos, um jogo de cartas, né, com a temática de alimentos, e justamente essa temática, que é uma temática que os alunos do conteúdo científico, né, sempre estão envolvidos de alguma forma, desde lá do seu ensino fundamental, ou até mesmo ensino técnico, no caso de quem faz curso de alimentos e tal, mas envolve conceitos de química, conceitos de física, de ciências de maneira geral, né? Então, qual é a nossa proposta? A gente desenvolveu um jogo onde a gente tinha cartas base, que aqui eu tenho um exemplo para vocês das 5 categorias de carta base que nós desenvolvemos, representadas por essas cores aí,
né? E já vou explicar um pouco dos atributos para vocês, né? Essa parte aqui de cima é a parte da parte de trás, né? Que é um fundo azul para representar que é uma carta base. Mas nós temos também a nossa carta de apoio, que é essa daqui. A carta de apoio, ela tem uma função dentro também, mas ela é dourada e ela tem esse layout, esse design daqui. Então, o que tinha de informação nessa carta? Aqui eu trago para vocês a carta melancia, por exemplo, e tem algumas letras que estão exemplificando aí as partes da nossa carta. Então, a letra B aí representa o nome da fruta ou da hortaliça que nós estamos trabalhando. A letra G, né, representa o ponto de vida que essa carta vai ter, né? O D aí, no caso, é a classificação da carta, nesse caso aí é uma fruta hídrica, né? O C é uma imagem dessa fruta ou hortaliça que nós vamos trabalhar, então trata o elemento visual, essa parte do lúdico com os alunos. O F representa a cor que essa carta tem, que está dentro de um dos grupos de alimentos que é trabalhado dentro do conteúdo dessa disciplina. O E é uma breve descrição sobre a fruta ou a hortaliça que nós vamos trabalhar. E o H são os atributos que nós escolhemos dentro do nosso jogo. Então, quando a gente tem um estudo de alimentos, muitos são os atributos, nós escolhemos só 6 para poder ser funcional o nosso jogo. E dentre eles escolhemos a durabilidade, os nutrientes, a produção de etileno, o percentual de água, o pH e a taxa respiratória pós-colheita. Todos esses elementos que estão presentes dentro do assunto de alimentos industrializados e seus derivados. E a gente propôs nesse jogo um card game simples, onde você tem aí essas bolinhas que representam a quantidade que ele tem daquele atributo, e essas setinhas, que é a letra I, né, elas estão representando que quanto mais, se for uma setinha para cima, quanto mais bolinhas tiver naquele atributo, a carta está vencendo. Se for uma setinha para baixo, quanto menos bolinhas tiver, a carta está vencendo. Então é um jogo de cartas, onde o aluno ele vai ter uma quantidade de cartas na mão. São 5 cartas básicas que ele começa e 3 cartas de apoio na primeira mão, onde ele desce uma carta e no jogar do dado ele vai ver entre os 6 números lá qual o atributo que vai competir com o da outra carta. O aluno ele pode usar uma carta de apoio que vai alterar alguns dos atributos que tem naquela carta base. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, da carta de apoio de refrigeração, branqueamento, minimamente processados. Então, todas essas cartas têm uma descrição também sobre a funcionalidade dela e o que ela, na verdade, altera dentre os atributos da carta base. Então, esse nosso jogo é um jogo que ele, por si só, né, ele não compõe assim, um jogo de aprendizagem, né, na verdade, porque se fosse só o jogo buscando aprendizado, a gente não necessariamente estaria fazendo gamificação, mas a forma como ele foi estruturado, os elementos de gamificação que esse jogo tem dentro dele, atrelados ao conteúdo de alimentos, e toda essa estrutura pensada dentro daquela linha do tempo que o Eduardo apresentou para vocês, que foi a linha do tempo que nós criamos de produção de uma estratégia de gamificação, então a gente vê a gamificação dentro desses elementos, correto? E aí eu trago para vocês aqui algumas referências, né, que são referências utilizadas no nosso projeto. É um projeto que a gente trata com muito carinho. O Eduardo é um excelente colaborador aí, ele topou desde o início, né, em participar aqui da palestra com vocês, para poder fazer esse ping-pong rápido, aqui, essa dobradinha, para falar um pouco de gamificação para vocês. E aí eu trago aí o livro Gamification, da Flora Alves, né, Gamificação em Debate, Jogar para Aprender, do Calcap. São alguns dos livros, né, que nós usamos de referência, mas tem muitos artigos que são lidos aí, livros do exterior, né, americanos, com propostas de gamificação bem mais elaboradas do que a gente vê aqui no Brasil. Mas a gente está trazendo esse debate para vocês aí justamente para que a gente venha desenvolver mais e mais esse debate de gamificação, que é uma metodologia, e é para a gente poder estudar os prós e contras dessa metodologia ativa dentro desse cenário educacional moderno, né? Eu tenho para vocês aí também um QR Code para vocês escanearem, para quem tiver interesse em ler, né, o artigo que foi publicado no Caderno Brasileiro do Ensino de Física, que é uma proposta de gamificação do processo avaliativo no ensino de física num curso de licenciatura. E aí, se vocês quiserem ler, também fazer suas críticas, suas contribuições, tem o meu contato lá e vocês vão estar sempre sendo bem-vindos aí nos comentários de vocês, né? A gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu queria deixar os meus agradecimentos aqui ao Primeiro Ename CTS por ter convidado a gente para palestrar, né, e agradecer ao CNPq e ao FRJ Campus Duque de Caxias, que são os financiadores desse nosso projeto, e sem eles a gente não teria chegado até aqui. Eduardo, suas palavras finais aí. Obrigado, Vinícius. Eu também tenho muita gratidão pelo evento, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho
das nossas pesquisas, dos nossos encontros, que são muitos, não é? A gente tem mergulhado bastante em leituras, em discussões, né? Essa equipe é uma equipe formada por estudantes também, tem estudantes com a gente fazendo iniciação científica, se debruçando em leituras acadêmicas e tudo mais sobre o tema. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer maior ainda dividir com o Vinícius essa palestra, que eu agradeço. Agradeço ao evento, agradeço ao nosso grupo de pesquisa, externos agradecimentos para os demais participantes, e que vocês possam nos avançar, né, nesse sentido de propor novas estratégias gamificadas para novos espaços, para novas turmas, né, para novos ambientes, e a partir disso a gente contribuir uns com os outros, né, nesse processo dialógico que é a construção do conhecimento coletivo. Muito obrigado. Obrigado, gente.